Ao longo da história, centenas de milhares de povos antigos construíram cidades, monumentos, edifícios e castelos que foram cobertos pela poeira do tempo. Mas aos poucos eles vão sendo descobertos e seus segredos vão sendo explicados. Desde o tempo de gigantes antigos até as construções de alienígenas e deuses antigos, essas são as construções descobertas mais impressionantes do nosso mundo. O Coliseu. Este é facilmente um dos locais em ruínas mais icônicos em qualquer lugar do mundo. Você certamente já viu algum filme ou vídeo que mostrava as coisas que aconteciam no Coliseu. O Coliseu é um marco da cultura, história romana antiga e, claro, da arquitetura. É uma das 7 maravilhas do mundo. Os romanos obviamente nos deram muitos dos luxos modernos que tomamos como certos hoje, como estradas, saneamento, aquedutos e até mesmo serviços postais. Mas é fato que eles também amavam a violência pública sancionada. E embora alguns possam zombar da ideia de montarias de gladiadores e lutas de animais no Coliseu, saiba que é muito semelhante a eventos como o MMA ou luta livre profissional que desfrutamos hoje. O Coliseu, embora tenha sido oficialmente revelado à população romana no ano 80 d.C., podia acomodar 50 mil pessoas, e até mesmo pelos padrões de hoje, é uma peça de arquitetura impressionante. As paredes externas são feitas de 3 níveis de arcos com idiomas iônicos gravados nelas e colunas coríntias muito bem esculpidas que foram todas decoradas com estátuas de mármore no passado. O nível superior até sustentava um toldo maciço que protegia os espectadores dos elementos da batalha sangrenta. Então me conta aí, isso que era show, não é mesmo? Coloque suas opiniões aqui nos comentários. Os templos de Gantija. Dizem que os humanos antigos coexistiram com uma raça de gigantes, possivelmente os Nephilim do Antigo Testamento, ou eles são os deuses e deusas dos panteões romanos e gregos, ou quem sabe raças de alienígenas antigos. Mas o fato é que não parecem apenas ficção. Bem, se isso for verdade, eles viveram aqui nos templos gigantes. Diz a lenda que uma raça de gigantes habitou a Terra no meio do Mediterrâneo, usando pedras enormes para construir suas casas que chegavam até o céu. Eventualmente, esses gigantes morreram e suas casas desmoronaram, sendo deixadas abandonadas e esquecidas no tempo. É uma lenda muito divertida em torno da segunda estrutura mais antiga da Terra, logo atrás de Göbekli Tepe, na Turquia. Os templos dos gigantes têm 5.500 anos de idade e foram construídos durante o período neolítico na ilha de Gozo, em Malta. Muitos estudiosos acreditam que o templo foi originalmente o local de rituais envolvendo animais e pode ter sido utilizado em ritos de fertilidade também. Eles descobriram que numerosas estatuetas e estátuas deixadas para trás estão associadas ao folclore local. De acordo com as lendas locais, uma giganta que comia nada além de pão, feijão e mel deu à luz um filho com um homem entre os plebeus. Ela construiu esses templos, assim como um local de culto. Hoje, esses templos são considerados Patrimônio Mundial da Unesco, e a verdade sobre esses templos morreu junto com os gigantes que rezavam para divindades ainda maiores. Os templos gigantes agora estão abertos a todos. É necessário um passeio de balsa para chegar lá e uma modesta taxa de entrada para ficar perto dos gigantes. Mas eu não vou negar, eu daria tudo para saber se essa história é mesmo Mohenjo-Daro, a cidade dos mortos. Qual é considerada a primeira civilização verdadeira? Quem viveu lá? O que faziam e como era o seu dia a dia? Embora nunca possamos ter uma resposta absoluta para essas perguntas, existem alguns principais candidatos para responder essas questões, como o Antigo Egito ou a Mesopotâmia. A cultura do Vale Indo também é frequentemente citada nessa discussão, tendo sido descoberta por arqueólogos em 1920, quando cidades há muito enterradas foram escavadas pela primeira vez. Um desses locais descobertos foi Mohenjo-Daro, cujo nome se traduz em Monte dos Homens Mortos ou Cidade dos Mortos. A cidade se espalhava por 750 acres de terra e acredita-se que tenha sido construída por volta de 2500 a.C., tendo abrigado 40 mil pessoas em seu auge. Mohenjo-Daro foi uma das primeiras cidades avançadas e uma das maiores do mundo antigo. Os edifícios foram dispostos em uma grade retangular e construídos com tijolos cozidos.
A cidade tinha um complexo sistema de gerenciamento de água completo, com drenagem sofisticada e sistemas de esgoto, e quase todas as casas tinham banheiros. Para algo tão antigo e rudimentar, isso é espetacular. Arqueólogos notaram um tamanho uniforme para os tijolos, o que significa que eles foram fabricados com uma padronização, e encontraram pesos e medidas padronizados usados para facilitar o comércio, sugerindo uma civilização altamente organizada com burocracia e coordenação de coisas como construção e comércio. No entanto, Mohenjo-Daro carecia de palácios, templos e monumentos para divindades ou poderes governantes. Além de seu sistema de esgoto, as maiores estruturas são as antigas casas de banho, salões de assembleia e mercado. Mas como o resto das civilizações do Vale do Indo, Mohenjo-Daro entrou em declínio em 1900 a.C., antes de eventualmente ser abandonada. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas é possível que, quando o grande rio Saraswati começou a secar, as pessoas começaram a se mudar para outro lugar. Knossos. Mitos sobre mulheres com cabelos de cobra, enormes tentáculos, feras marinhas e águias gigantes capazes de erguer um elefante em suas garras são fascinantes para muitas pessoas. Embora essas histórias possam parecer fantasiosas, muitas delas têm como cenário lugares reais, como Knossos, uma antiga cidade no norte de Creta, próxima à cidade moderna de Heráclion, na Grécia. As ruínas de Knossos remontam a 7000 a.C. e são famosas por serem o lar de vários mitos gregos, incluindo o do rei Minos. De acordo com o mito, o rei Minos construiu seu palácio em Knossos, e então Dédalo, um artesão e inventor, construiu o labirinto para abrigar um minotauro a pedido do rei. Supostamente, este é o local onde Teseu matou o minotauro. No entanto, em 1450 a.C., o palácio foi destruído e a cidade ficou deserta, permanecendo perdida por milhares de anos sob as areias do tempo. Em 1900, um inglês comprou vários acres de terra perto de Creta com a esperança de encontrar evidências históricas do reinado do rei Minos. Ele começou a cavar e, após 25 anos, começou a encontrar camadas das ruínas de um palácio. Desde então, aquela tornou-se sua missão. Restaurar o lugar era seu sonho e ele claramente conseguiu, pois mais de 1 milhão de pessoas por ano visitam a outrora mitológica Knossos e assim visitam o lar dos mitos mais conhecidos. Çatalhöyük. Descoberto pela primeira vez em 1958, o sítio arqueológico de Çatalhöyük foi desde então revelado como um enorme complexo urbano que provavelmente abrigava cerca de 10.000 cidadãos em seu sistema interconectado de casas primitivas. A maioria dessas casas parece estar visivelmente livre de detritos, ao contrário de muitas cidades modernas, onde as pessoas geralmente não limpam o chão por onde andam, não é mesmo? É isso aí, nada de sujar a cidade em que você vive. O sítio arqueológico em Çatalhöyük foi expandido repetidamente ao longo dos anos, e à medida que a comunidade científica pesquisa, mais casas eles descobrem. Acredita-se que Çatalhöyük atingiu seu auge por volta de 7000 a.C. Embora as estruturas antigas pareçam simples e com uma notável falta de espaços comerciais ou voltados para artesanato, parece que era um povo bastante próspero. Isso provavelmente se deve à falta de lixo e detritos da outrora extensa cidade, já que as estruturas de Çatalhöyük eram estritamente domésticas e provavelmente eram mantidas mais limpas do que em uma versão mais cosmopolita dos espaços públicos. E se os arqueólogos não encontraram lixo histórico, o que eles descobriram? Bem, estatuetas de animais e deusas foram descobertas junto com pinturas rupestres e outras formas de arte que adornam os salões. Muitos restos humanos também foram encontrados enterrados sob os pisos. Hoje eles foram transformados em exposições vivas com réplicas recriadas de como as salas podem ter sido em 7000 a.C. A escavação continua no local até hoje e estão sempre descobrindo como nossos ancestrais viveram e como eles parecem ter mantido a cidade limpa esse tempo todo. Pirâmide de Djoser. As pirâmides do Egito são algumas das estruturas mais espetaculares do mundo e é difícil entender como os humanos há tanto tempo foram capazes de realizar esses feitos. Teriam sido mesmo os alienígenas? Seriam os deuses astronautas? Quando falamos de pirâmides, nossas mentes coletivas hoje tendem a ir direto para as grandes pirâmides de Gizé,
Mas existem algumas outras pirâmides que valem nosso tempo e merecem nossa atenção. Construída como uma tumba para o faraó, a pirâmide de Djoser foi construída entre 2630 e 2611 a.C. É um dos mais antigos monumentos de pedra em grande escala intactos do mundo, com 60 metros de altura. Ela foi construída usando milhões de toneladas dos ingredientes mais simples, pedra e argila. E quem foi o arquiteto? Bem, ninguém menos que o grande e incomparável Imhotep, o nêmesis do clássico filme A Múmia. Dizem que o design original de Imhotep era muito menor e mais tradicional, com um telhado plano, mas o faraó de Djoser queria algo grande o suficiente para manter seu ego. O reinado de Djoser durou 19 anos. Quando ele morreu e estava pronto para o enterro, sua pirâmide era o maior edifício do mundo até então. Mas mais importante do que seu título grandioso, sua pirâmide foi um grande passo em termos de avanço arquitetônico e lançou as bases para as pirâmides de Gizé. Sem a pirâmide de Djoser, a primeira grande maravilha do mundo antigo a ser construída nem existiria. A antiga tumba de pedra e argila fazia parte de um complexo maior de 40 acres completo, com um pátio, templos e capelas, todos fechados dentro de uma parede de 10 metros de altura. A entrada do complexo, bem como as 13 portas falsas, era construída diretamente na parede do complexo. Toda a construção também inclui uma série de fachadas de edifícios, todas as quais serviram a propósitos ritualísticos. Este lugar é absolutamente incrível. Sem dúvida, o faraó foi enterrado aqui junto com suas 11 filhas. O bom arquiteto Imhotep projetou uma série de túneis sinuosos semelhantes a labirintos. Isso faria você pensar que o Minotauro do Rei Minos estava escondido lá, mas na verdade é provável que o labirinto tenha sido criado para manter os saqueadores fora. No entanto, a estrutura labiríntica de quase 5 km de comprimento teve um grande custo porque as paredes em deterioração acabaram desmoronando, levando consigo a maior parte da pirâmide. Nap of Howard. Pode não ser muito impressionante à primeira vista, mas o Nap of Howard, um complexo neolítico localizado nas Ilhas Orkney, no Mar do Norte, bem perto da Escócia, é uma das estruturas mais antigas e bem preservadas do mundo. O edifício foi capaz de resistir aos climas notoriamente severos da área, com a maioria das divisórias, bancos e portas construídos com pedras ainda intactos. Ao contrário do que se poderia imaginar, o Nap of Howard não é um lugar de mitos antigos ou povos antigos, mas sim uma casa de fazenda simples, contendo 2 casas construídas em pedra, colocadas lado a lado e ligadas por uma passagem através das paredes. Essas casas antigas nas Ilhas Orkney foram habitadas por fazendeiros neolíticos que viveram entre 3.700 e 2.800 a.C., o que é muito anterior às casas semelhantes no assentamento de Skara Brae, no continente das Ilhas Orkney. Como tantas outras estruturas, essas pedras foram descobertas acidentalmente na década de 1930, quando a erosão do mar revelou vastos depósitos de material intermediário junto com as paredes de pedra bem construídas. Além disso, foram desenterrados alguns artefatos que datam da Idade do Ferro. Curiosamente, a parede antiga tem 1,5 metro de altura, então é fácil pensar que os antigos moradores tinham certeza de que, em comparação com a gente, o povo moderno, eles eram muito menores em estatura. A Grande Pirâmide de Gizé. Ver a foto das pirâmides de Gizé é uma coisa, mas quando você as vê de perto, pessoalmente, você realmente entende o mundo por outras perspectivas. E se você acha que elas foram construídas por escravos ou alienígenas, você simplesmente não pode negar quão majestoso é o local que fica no Cairo, capital atual do Egito. As pirâmides de Gizé foram construídas aproximadamente por volta de 2550 a.C. durante a Quarta Dinastia como lugares permanentes de descanso eterno para os faraós. Isso é verdade, mas todo mundo quer saber mesmo é como elas foram construídas. Aposto que você também. Elas foram construídas com detalhes tão imaculados e precisos que ainda confundem a mente dos historiadores e arqueólogos, que ao pensarem que elas foram construídas há 4.000 anos, ainda não conseguem entender como era possível tanto conhecimento. Mas como já vimos, até mesmo os humanos antigos e as civilizações são capazes de incríveis proezas de engenharia. Então, o mistério das pirâmides provavelmente tem uma explicação mais simples do que a maioria pensaria.
Hoje em dia, qualquer um pode visitar as pirâmides e até mesmo entrar para ver todos os antigos tesouros dos faraós que foram enterrados juntos com seus proprietários para que eles pudessem apreciá-los na vida após a morte. Um fato que também atraiu muitos ladrões de túmulos. Certifique-se de visitar a Esfinge também e veja se você pode se salvar respondendo ao seu clássico enigma. De manhã, 2 pés, ao meio-dia, 3 pés, à noite, 4 pés. Qual é o ser humano que tem isso? Se você souber a resposta, escreva-a na seção de comentários abaixo. Mas se você não souber, então a Esfinge irá devorar sua cabeça.